Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos se acomodando, todo mundo chegando, todo mundo avisando, começou a live, avisando uns para os outros, mandando mensagem. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é o suicídio. É a prevenção ao suicídio. Será que dá para identificar sinais antecipadamente? Vamos conversar sobre isso. Quero ouvir, quero responder perguntas de vocês hoje também, tá bom? Eu quero que vocês participem, mandem perguntas. Eu quero que vocês saiam daqui sem dúvidas, com as perguntas todas respondidas, tá ok? Que vocês tiverem dúvida, podem perguntar. Então eu queria dar um alô a todo mundo que já vem me acompanhando aí nas lives. E a você que caiu em paraquedas aqui, seja bem-vindo. Eu sou a psicóloga Elia Medina, especializada em psicologia clínica na abordagem psicanalítica. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre suicídio e suas intervenções, como é que a gente pode prevenir, como é que a gente pode antecipar os sintomas. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá? Antes de a gente começar, eu queria falar a todo mundo que se inscreveu nas duas salas do bate-papo, tanto de doenças psicossomáticas, como a de crianças, saúde mental de infantil, inteligência emocional infantil. Vocês que mandaram e-mail, verifique na sua caixa de spam. Provavelmente chegou um formulário e vocês não responderam. Então, tenta lá ver se chegou algum formulário para você. Se não chegou, veja se o e-mail foi direitinho, tá bom? Mas assim, na medida do possível, eu tô tentando dar conta de todos os e-mails, tá bom? Então, a gente mandou um formulário para você, para saber o melhor horário, o melhor dia, pra gente fazer a sala de bate-papo com vocês, tá certo? E se você ainda quer participar, dá tempo. Nós vamos ter duas salas de bate-papo fechadas, só para quem se inscreveu. E você tem que mandar um e-mail para o seguinte endereço, o seguinte Gmail, contato.pseliamedina@gmail.com. E você tem que responder qual a sala de bate-papo que você quer fazer parte. Se é sobre doenças psicossomáticas, ou se é sobre inteligência emocional infantil, ou se é sobre as duas, porque vão ser momentos diferentes. Então, coloca lá no e-mail. E nós vamos mandar para você um formulário perguntando qual o melhor horário para você, qual a sua disponibilidade, para a gente tentar ter o maior número de pessoas, tá bom? Outra coisa eu queria começar falando, o pessoal veio no meu privado, Elia, a live da semana passada não está no YouTube ainda. Gente, nós não conseguimos ainda postar. Nós tivemos um pequeno problema no vídeo da semana passada, mas já conseguimos recuperar ele. Ufa, foi um vídeo muito legal. Estimular a inteligência do seu filho usando apenas a fala. Ele se fragmentou em duas partes. E aí a gente já conseguiu colocar ele no lugar. E nós ainda vamos postar. Então, assim, por isso que eu digo, assistam a live. Porque daqui a gente vai tentar colocar. Eu vou até ver se está salvando, se está gravando, tá tudo certinho. Depois a gente vai tentar postar no YouTube, mas não é certeza que o vídeo vai funcionar. A gente ainda não estamos aqui no estúdio, não temos ainda toda essa tecnologia, mas estamos começando, tá bom? Por falar em não temos toda essa tecnologia, eu vou começar esse vídeo de hoje fazendo um desabafo. Eu posso fazer um desabafo por aqui? Vocês me permitem? E aí, me permitem ou não? Eu que escuto muitos desabafos de vocês. Hoje eu queria fazer um desabafo aqui na live. Eu vou até cortar esse vídeo e vou publicar o desabafo de uma psicóloga. Gente, muitas pessoas confundem a psicologia com maternagem, em ser uma mãezona, né? A gente acaba passando essa imagem de mãe, de cuidadora. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Psicólogo também precisa de horário de descanso. Psicólogo também demora a responder no WhatsApp. Psicólogo também adoece. Psicólogo também, o filho também adoece do psicólogo, tá? Esses dias, hoje de manhã, eu me deparei com a situação e eu queria compartilhar ela aqui com vocês. Pode ajudar muita gente, né? Ontem eu recebi um WhatsApp de uma pessoa falando, né, que queria marcar uma consulta. E quando uma pessoa
fala que precisa marcar uma consulta, nós precisamos abrir agenda e etc, etc. Durante o meu atendimento psicológico, eu não olho o WhatsApp, tá, gente? Eu acho que ninguém merece, não é verdade? A gente tá numa consulta e o profissional tá ali no celular. Então é tão chato, né? E eu não olho o WhatsApp durante o atendimento. E aí demorei realmente para responder a essa pessoa, para fazer a marcação, porque, gente, a gente demora mesmo para responder. Mas quando eu fui tentar responder em menos de 24 horas, nem deu 24 horas, mas aí a pessoa respondeu, né, chateada, que não precisava mais responder. E eu queria dizer uma coisa para vocês, que nós também ficamos doentes, nós também, quando chegamos em casa, às vezes não queremos trabalhar, nós também precisamos descansar, nós também não olhamos o telefone durante o atendimento psicológico. Ontem mesmo eu precisei nebulizar minha filha, né? E eu queria pedir um pouco mais de empatia, né? E se colocar um pouco no lugar do outro. Isso é bom. E eu queria agradecer a todo mundo que manda pra mim: Elia, eu sei que você está ocupada, me responda quando você puder. E tem essa compreensão. E eu agradeço, né, essa questão da empatia. A gente espera muito a empatia do outro. Mas comece em você a empatia, né? Comece perguntando se a pessoa tá bem, você tá bem, tá tudo certo, né? Nós não temos uma equipe, gente, que responde o WhatsApp. Sou eu mesmo que respondo cada WhatsApp. Eu atendo cada telefonema de marcação de paciente. Eu gosto de entrar em contato com o paciente. Mas acredite, tenha paciência, viu? Eu vou tentar responder. A partir de agora eu tenho uma mensagem automática no WhatsApp, gente. Veja se eu fiz certo. O que é que vocês acham disso? Eu botei, gente, talvez eu não responda logo, mas eu prometo que eu responderei. Pra todo mundo saber que eu tô ali. E eu acho que o WhatsApp, ele deixa a gente um pouquinho aprisionada. A gente vai falar um pouquinho disso de suicídio hoje também. A pessoa tem uma sensação de que tem que responder na hora, né? Isso tem a ver com a capacidade de frustração, gente. A gente falou isso semana passada na live das crianças, né? E quando a gente não frustra o nosso filho, quando a gente não diz não para eles, e aí eles acham que a gente tem que realizar naquele momento, e aí eles têm uma dificuldade de frustração no futuro. Não consegue adiar, não consegue esperar um pouquinho para receber essa mensagem. E sim, a mensagem pode chegar no outro dia, por que não, né? Então, essa é a minha introdução. Então, acreditem, olha, eu vou responder a todo mundo. Gente, imagina, às vezes eu chego em casa, tem pessoas que mandam pra mim 30 mensagens de áudios. Eu vou escutar tudo, mas pode ser que demore um pouquinho. Cada pessoa quer falar um pouco da sua história pra mim através do WhatsApp, através do direct. Sempre eu vou conseguir. E aí eu mando, gente, ó, tem muito áudio, vem pessoalmente, pelo WhatsApp é difícil pra mim, né? E aí a gente então eu queria começar falando sobre isso, porque o excesso de trabalho é estresse, e o estresse está no topo das doenças que geram o suicídio. Sabiam disso? A gente acha que as doenças que podem gerar o suicídio, que a pessoa pensa em morrer, é o câncer, a gente acha que é só a depressão, mas não. O estresse está lá no topo e nós precisamos cuidar, sim. Não estou falando desse estresse que está banalizado. Todo mundo vive falando de estresse aqui, estresse ali. Não. Estou falando da doença estresse, que a gente acaba deixando para lá, não cuidando. E precisamos cuidar, precisamos ter qualidade de vida, precisamos ter lazer, precisamos dormir. Isso é muito importante, viu? Vamos lá. Vocês querem começar com alguma pergunta? Eu sei que falar de suicídio não é um tema fácil. É um tema muito difícil de falar. Tem pessoas que já tentaram cometer o suicídio aqui. Tem pessoas que perderam familiares através do suicídio. Tem pessoas que já pensaram em cometer suicídio. Enfim, a gente vai falar para todo mundo, mas principalmente você tem a família, o que você quer observar e que você quer prevenir o suicídio de alguém, tá bom? Seja um agente de cura. Você não precisa ser um anjo, você não precisa ser um robô. Nós nunca vamos dar conta de todo mundo. Não somos perfeitos, erramos. Frustramos as expectativas das pessoas também. Mas, ó, a gente vai dar o nosso melhor. Combinado? E aí, vamos começar? Eu queria
treinar vocês. Queria treinar vocês que estão aqui me assistindo a reconhecer os fatores de risco do suicídio. Ou seja, tem pessoas que não falam nada de suicídio, nunca comentaram que pensam em cometer suicídio. Mas existem alguns fatores para você ficar em alerta, tá bom? A maioria dos familiares que sofreram perdas por suicídio contam que jamais esperava que isso acontecesse, que foi pego de surpresa, que a pessoa no dia anterior lavou o carro, que a pessoa no dia anterior foi no cabeleireiro, que a pessoa no dia anterior fez várias ligações e no outro dia cometeu suicídio. Então, assim, não tem como prever, não tem um estigma. A gente tem a impressão de que só vai cometer suicídio aquela pessoa que tem depressão há muito tempo. Não, gente. Qualquer pessoa pode sim ter um pensamento suicida e acabar se entregando para esse pensamento, tá? Deixa eu ver o que a Adriana tá falando aqui. A senhora é um amor, vocês que são um amor, de estarem aqui me ajudando, falando, contribuindo, enriquecendo nosso bate-papo aqui. As pessoas que cometem suicídio, elas são as pessoas de mente fraca? Não, tá? Qualquer pessoa pode ter pensamento suicida. As pessoas falam, todo mundo um dia, eu já ouvi isso numa palestra com adolescentes, todo mundo um dia já pensou em se matar, mais ou menos. Existe o pensamento do tipo, eu tô passando numa ponte e penso, eita, e se eu caísse? E se eu me matasse? É uma coisa. Outra coisa é você começar a planejar o suicídio, tá? Começar a planejar. Então, tem vários tipos de suicídio. Um suicídio é uma pessoa que planeja há muito tempo e acaba cometendo. E um suicídio é uma pessoa que, por um impulso, por um momento de perdeu a cabeça e aí foi lá e acabou fazendo, tá? Não é uma questão de mente fraca, assim como a depressão não é questão de mente fraca, isso não existe, tá bom? Essa palavra mente fraca não tem psicologia, não. De mente fraca não está no contexto da psicologia, não, tá bom? Essa é uma frase antiga, né, que as pessoas usavam, isso é falta de Deus, isso é mente fraca, não é não. Então vamos lá, deixa eu ver, alguém já fez pergunta aqui. O suicídio é algo imediato ou é um conjunto de planejamento? Foi exatamente o que eu acabei de falar. Tem pessoas que sim, ela passa anos planejando, né? E outras, no impulso, cometem aquele ato, tá bom? Isso depende de como a pessoa está emocionalmente, é um conjunto. Muita gente fala, fulano se matou porque acabou o casamento, fulano se matou porque estava drogado, fulano se matou porque perdeu o emprego. Nunca é por um motivo só, é um conjunto de coisas, tá? É um conjunto de fatores que faz com que aquela pessoa vá para o suicídio. E um conjunto de fatores que eu queria falar é um conjunto orgânico que acontece na mente, que acontece no cérebro. São pensamentos disfuncionais. Vocês sabiam que os animais também têm um movimento suicida quando a mente está de alguma forma em desordem? Quando eles são expostos a um estresse muito elevado, por exemplo, no laboratório na faculdade nós fazemos experimento com ratinhos, né? Por que nós fazemos experimentos com ratinhos? Porque o cérebro do rato, ele se assemelha ao cérebro humano. Você já pensou nisso? O cérebro humano e o cérebro do rato, sim, eles se assemelham. E quando o ratinho é exposto a não dormir, a noites mal dormidas, quando se tira o sono, quando lá no laboratório, né, faz barulho, faz com que ele não consiga dormir, ou ele é exposto a situações estressantes, ele tem um movimento de saltar de altura. E normalmente o ratinho, ele tem medo de altura, ele evita. Você vê que o rato, ele anda em lugares baixos. A gente não vê. Ele não tem esse movimento, pelo menos o ratinho do laboratório, ele não tem esse movimento de estar em lugares altos e saltar, né? E aí ele tem esse movimento quando ele é exposto a situações estressantes. Opa, um alerta. Então quer dizer que se o cérebro do ratinho é parecido com o nosso, e quando ele é exposto a noites mal dormidas,
quando ele tem um estresse muito grande, ele tem um movimento como se fosse orgânico. Então, é um alerta para você e para mim. Qualquer pessoa que é exposta a um estresse elevado pode ter um movimento orgânico em direção ao suicídio. Talvez não seja uma escolha, é algo que a mente entende que tá ali de forma disfuncional e os neurônios e os neurotransmissores estão de forma disfuncional. Então, não é mente fraca. Então, precisa-se de um apoio psicológico. É como eu sempre falo. Se veio o pensamento de suicídio, procure ajuda. Porque aquele pensamento talvez não tenha sido um pensamento consciente. Talvez ele tenha sido consciente. Talvez ele tenha sido fruto de uma desordem emocional e física, tá bom? Desordem, nós precisamos cuidar, certo? Então, eu quero preparar vocês para observar quais são os sinais. E o primeiro sinal que eu queria falar é o sinal genético. É um histórico familiar. Número 1, histórico familiar. Se tem alguém na família com depressão, se tem alguém na família que já cometeu suicídio, essa pessoa, você ou alguém da sua família, sim, é um candidato a ter um pensamento de suicídio. Chocante isso, né? A gente só espera que seja o outro. É muito interessante como as pessoas julgam quem comete suicídio. Julga aquela pessoa, mas ó, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Há uma predisposição genética, sim, para esse tipo de pensamento, para esse tipo de depressão, tá? Então, o primeiro fator é o histórico familiar. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Pode ser visto como uma tendência familiar, por exemplo, um familiar se suicida depois outro? Sim. Sim. Vai entrar em 2 fatores essa pergunta. O primeiro tópico que eu falei para vocês já conhecerem é o histórico familiar. E o segundo tópico é alguma perda. Então, a tua pergunta, Cris, pode ser visto numa tendência familiar. A pessoa tem o de repetir o suicídio tanto pela perda que ela sofreu, como pela tendência genética. Então, a gente tem que ver isso, tá bom? Qualquer pessoa pode ser exposto a isso, mas precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Você que é mãe de adolescente, olha, o índice de adolescente subiu nesse ano 2019 de suicídio, elevadíssimo. E esse ano o índice foi para meninos adolescentes. Eu vou falar disso daqui a um pouquinho. E era um índice que nós não tínhamos, não era na adolescência. E o Brasil, ele tem subido, o índice brasileiro de suicídio tem crescido em adolescentes meninos, adolescentes muito novinhos, de 13 anos a média. Já pensou? Então, vocês precisam reconhecer, os meninos, eles são silenciosos, não são como as meninas. Eles geralmente são mais calados, introspectivos. Então, você que é mãe, você que é professora, você que é uma tia, você que é um líder, você precisa estar atento a alguns sinais, certo? Primeiro sinal, gente, foi o quê? Tendência genética. Tem depressão na família? Tem alguém que já cometeu suicídio na família? Isso é um fator de risco. Segundo fator, essa pessoa sofreu alguma perda recentemente? Ela perdeu alguém, alguma coisa recentemente, por exemplo, trabalho, casamento, um namoro, perdeu um lugar na sociedade, um status, perdeu financeiramente algum bem, houve alguma perda. Isso é o terceiro fator de risco, tá? Fica observando. O terceiro fator de risco é uma perda recente. Quarto fator de risco, doenças graves. Sim, as pessoas que têm doenças graves, elas têm uma tendência a estar expostas a um nível de estresse tão elevado que o pensamento suicida vem. E olhe, não pensem que são doenças distantes de nós, não. Porque a doença que está em primeiro lugar nessas doenças é o estresse, tá? Então, não pensem que está distante da gente, não. A doença que mais mata é o estresse. E o quinto fator que eu queria deixar vocês aptos a observarem é um histórico de violência.
se essa pessoa já sofreu violência, se ela já sofreu algum tipo de abuso. Não necessariamente, ela só vai cometer suicídio se tiver os 5. Não. Mas se tiver os 5, é bem sério, a gente tem que observar. Mas um desses fatores já é considerado risco. E mais de um, principalmente, tá bom? Então vamos lá. Vocês têm alguma pergunta? Se deixar, eu vou embora, né? Falando, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Deixa eu ver se eu passei alguma pergunta. Qualquer coisa vocês vão falando, tá bom? Se a sua pergunta já subiu, pergunta novamente que a gente vai tentar responder, certo? Então vamos lá. Eu vou contar um caso de uma moça que cometeu suicídio, que a doutora Rosana Alves, eu acho, comentou na internet e teve uma repercussão grande. E eu vou comentar sobre isso, tá bom? Boa noite, Célia. Também tô feliz porque você tá aqui hoje. Tô feliz porque hoje eu vou ver. Que bom, seja bem-vinda. Eu vou comentar esse caso, tá bom? De suicídio dessa moça, pra gente entender qual dos 5 fatores essa moça tinha, tá bom? Rodrigo tá perguntando, então pode ser considerado hereditário? Sim. Há uma tendência, sim, genética. E como está associado a fatores estressantes, doença do estresse ou depressão? Sim, está bem associado à questão hereditária. Deixa eu comentar com vocês o caso dessa moça. Uma moça perdeu o pai, né? Ela tinha perdido o pai recentemente. E aí ela chegou em casa e comentou que levou uma bronca muito séria do chefe, né? No seu trabalho. E aí ela comentou com a mãe, né? Que tava triste porque levou a bronca desse chefe. E aí ela abraçou essa mãe e disse assim: mãe, eu vou te dar um abraço porque eu tenho a impressão de que eu vou encontrar o meu pai primeiro que você. E aí ela vai pro quarto e ela comete o suicídio. Forte, né? Vamos voltar lá para os 5 fatores que eu falei para vocês. Vocês conseguem identificar junto comigo quais são os fatores? Primeiro fator, a gente não sabe se ela teve histórico familiar. Eu não tenho esse dado dessa moça. Mas eu tenho o seguinte dado. Vamos lá, pensa comigo. Vamos fazer um estudo de caso aqui. Ela tinha uma perda recente, que era do pai dela. Ela tinha sofrido uma bronca do chefe, né? Broncas sempre há, tá bom? Então, a gente sabe que não é a culpa de um fator apenas, são vários fatores. Então, ela sofreu a bronca no trabalho e... Enfim, a gente tem esses 2 fatores. 2 fatores já é considerado muito sério. E ela pediu um socorro inconsciente, né? A mãe abraçou ela, filha, que história é essa e tal. Mas, na hora que essa pessoa fala isso, se alguém tira uma brincadeira, eu vou morrer logo. Gente, não deixa passar batido, não. Porque essa moça, ela inconscientemente, ela pediu um socorro. Toda pessoa, ou quase todas as pessoas que vão se matar, elas dão algum comunicado subliminar antes. E a gente não acredita. A gente não acredita que aquilo vai acontecer, tá? Essa pessoa tá bem e não aparenta que vai cometer isso e a gente acaba subestimando. Então, a morte por suicídio é uma morte como qualquer outra. Mas aí é levado por um fator estressante, depressão, tá bom? E aí, escutaram a história da moça? O que é que vocês acharam? Tem alguma pergunta? Falar de morte não é nada bom, né? Ainda bem que o setembro amarelo. Eu gosto muito da cor amarela, né? Falar de um recomeço, falar de sol. Eu vim de amarelo hoje para lembrar isso. Estamos no setembro amarelo. E nós precisamos, sim, acreditar no recomeço. Nunca subestime. Quando alguém sinaliza, quando alguém posta uma foto morrendo, posta a foto tomando veneno, quando alguém tem alguns agravantes, nós não podemos negligenciar. É melhor a gente pecar por excesso, de chamar a pessoa, conversar, do que a gente ignorar e perder aquela pessoa. Eu não sei se você já perdeu alguém por suicídio na sua história. Ao longo da minha história, eu já convivi com 2 pessoas e eu já perdi 2 pessoas por suicídio. A primeira pessoa era uma pessoa da minha turma da faculdade. E nós não tínhamos tanto contato, mas de vez em quando a gente se falava, né?
na sala, né, normalmente, e às vezes, na época a gente não usava tanto o WhatsApp, mas a gente usava o Facebook e a gente se falava um pouco. E uma turma de psicologia completa não percebeu, não conseguiu fazer nada e nós perdemos essa pessoa. E uma outra pessoa era um amigo nosso, um amigo da família também, perdeu. Nós perdemos, não notamos que ele estava precisando de ajuda, que ele estava pedindo ajuda. E depois dessas duas perdas, eu alerto você. Não se sinta culpado se isso já aconteceu com você, isso também já aconteceu comigo. E é uma sensação horrível de não poder fazer nada, de impotência, de ter sido negligente. E, na verdade, às vezes a gente não consegue saber porque a pessoa não sinalizou, a gente não conseguiu fazer a leitura correta. Mas quem está mais perto, quem mora com essa pessoa, precisa perceber de alguma forma. Mas se você já aconteceu com você e você não percebeu, não se culpe. Não se culpe. Eu entendo que todo mundo que perde alguém por suicídio precisa fazer terapia. Porque é uma culpa imensa. Às vezes a culpa não é do familiar, mas ele carrega uma culpa imensa. Uma culpa e uma raiva. E aí a gente faz um link com um vídeo de luto. Tá lá no YouTube já. Esse tá no YouTube, viu, Célia? O de inteligência das crianças ainda não foi, mas esse já tá lá. Tá lá de luto. E aí essa pessoa não consegue evoluir no luto. Fica ali naquela fase da raiva, da barganha e não evolui, tá bom? Um montão de perguntas, deixa eu ver se eu consigo responder todas. Essas dicas podem ajudar muito a superar um suicídio, sim. Essas dicas podem ajudar um familiar a observar e podem ajudar você que está assistindo aqui e que está pensando em se matar. Lembre-se, não é justo uma morte por uma desordem neurológica. Um homem-bomba, por exemplo, ele morre com um propósito. Ele está ali consciente, mas ele está ali por uma causa, ele está ali consciente. No suicídio, não. No suicídio por fatores estressantes e depressão, não. Não é uma morte por consciência, então não é uma morte justa. Não é uma morte que seja válido, no sentido de valeu a pena a causa, não. Não é justo, eu não vou permitir o que eu puder lutar, o que eu puder enviar conteúdo, o que eu puder dizer, não é justo a tua morte, tu não tá morrendo por uma causa nobre, tu tá morrendo por uma desordem neurológica, aquela história do iPhone, né, que tá bombando aí o vídeo do iPhone, da ilustração que eu dei na palestra, num congresso para adolescentes, tá lá no YouTube, você vale mais que um iPhone, e esse vídeo tem sido compartilhado por muitas pessoas. Profissionais têm entrado em contato comigo perguntando se podem usar essa ilustração no seu trabalho. Gente, pode usar. Vamos salvar vidas. Compartilhe. Até eu postei agora antes da live. Ele tá lá no IGTV para vocês assistirem. E lembre-se, não é uma morte injusta. A depressão vence. O estresse vence. Então não é por uma boa causa essa morte. Rodrigo, tem uma amiga que tentou descrever um pouco do que passou até tentar cometer o ato. Uau! Essa amiga, ela pode ajudar muita gente, sabia? Ela poderia ajudar muita gente. Olha, se você conhece alguém que tentou se matar, e se essa pessoa quer dar um depoimento aqui, eu teria o maior prazer de trazer ela aqui na minha live, pra gente ajudar outras pessoas. Aproveitar que a nossa live tem tido uma repercussão grande, aproveitar que o nosso canal em apenas 1 mês e meio tem crescido dessa forma tão grande e para ajudar outras pessoas, tá? Se você tem uma experiência, vem no meu direct e vamos compartilhar isso, tá bom? Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo. Eu não tenho problemas com a morte. Que bom, Célia, está bem resolvido, né? Que bom. Deixa eu ver o que a Olivia tá me falando aqui. Boa noite, infelizmente eu cheguei agora, mas tenho curiosidade. Deixa eu ver se eu tô entendendo. Já conheceu ou pegou casos de alguém que tenha depressão, mas não tenha tentado se suicidar ou não apresentava algum sinal? Sim, várias pessoas. Já atendi várias pessoas que tentaram suicídio, pensaram no ato, mas já atendi várias pessoas que pensaram no ato, mas não tentaram suicídio. Já atendi várias pessoas que já desejaram a morte, mas não desejavam se matar.
Já atendi várias pessoas com depressão, mas que não desejavam a morte. Cada caso, cada cabecinha, um mundo. E cada pessoa tem a sua história. E dentro da sua história singular é que esse desejo de morte vai aparecer ou não. Não é uma regra, tá certo? Ok. Então tem pessoas sim, tem pessoas que têm desejo de morte. Eu já atendi pessoas que pegaram um carro sim, se jogaram na frente de um outro carro, tentando morrer. Mas a terapia, ela faz com que você entenda o real motivo da morte. Já atendi pessoas que a mãe tentou abortar, né, quando estava grávida, aquela pessoa cresce com aquele fantasma de morte durante toda a sua história e quando chega na adolescência desenvolve sentimento de morte. Por que ela quer morrer? Porque ela está tentando realizar o desejo da mãe. Todo sonho do filho não é realizar um desejo da mãe. Mas olha, tem outros desejos da mãe que aquela criança pode realizar, que aquele adolescente pode realizar. Mas o inconsciente dela está disfuncional. Você entende? Então, na terapia nós vamos tentar conectar. E quando essa pessoa tem um insight, uau, é por isso que eu quero morrer, é por isso que eu quero me matar. Tudo muda. Ou a gente percebe que é totalmente neurológico, totalmente orgânico. Nós vamos encaminhar sim um profissional, um outro profissional e vamos fazer juntos um acompanhamento. Um psiquiatra, um neurologista vai acompanhar você. E não é vergonha ser acompanhado por um neurologista ou um psiquiatra. Tá bom? Antigamente, gente, as pessoas morriam por diarreia, por falta de conhecimento. Veja que situação. Daqui a alguns anos, a gente vai dizer, eu não acredito que as pessoas se matavam por falta de conhecimento. Eu creio que nós vamos chegar nesse tempo de dizer o índice está quase nenhum. As pessoas não cometem suicídio. Quando não tem o pensamento, elas sabem onde elas procuram ajuda. Mas hoje nós não estamos nesse nível ainda. Então você precisa propagar esse conteúdo. Você precisa espalhar conhecimento. E você que pensa em se matar, você não é o único. Milhares de pessoas pensam em se matar e não comentam com ninguém. A maioria das pessoas que eu pergunto, alguém na sua família já pensou em se matar? Não, ninguém. Por quê? Porque ninguém fala do assunto. E aí, quando eu vou conversar com os pais dizem, ele é muitas pessoas da família e ele não sabe. É importante ele saber, porque ele não é o único da família. É importante ele saber disso. Vocês conversarem, porque é hereditário, sim. Tem fatores hereditários, sim, no suicídio, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Nossa, agora veio um montão de perguntas. Rodrigo, eu tenho um texto que ela fez e é um pouco extenso, mas ela tenta mostrar um pouco de quem está de fora. No caso, era uma dor enorme, que nunca vai embora. É uma dor, Rodrigo, que precisa ser tratada, porque é doença, sim. Quando nós temos uma enxaqueca que não passa, nós procuramos um médico. E a dor emocional é uma dor tão forte quanto uma crise de vesícula, tão forte quanto uma dor de pedra no rins. E as pessoas banalizam. Imagina isso, é uma dor muito forte, precisa de remédios, precisa de cuidados. Você que pensa em se matar, lembre-se, é uma dor como qualquer outra e você merece ser cuidado. Temos que ficar atento aos sinais que a pessoa dá. É verdade, Patrícia, a pessoa dá sinais e a gente não acredita, a gente subestima isso e nós precisamos. E que a pessoa que quer se matar não é morrer, mas sim fazer com que essa dor passe. Esse texto mexe bastante comigo. Sim, verdade. Deixa eu falar uma coisa. Não, as pessoas acham, ela quer que a dor passe. Não é consciente, eu quero matar a dor. Não, o desespero é tão grande que o cérebro meio que, deixa eu usar uma expressão, ele começa a pifar. É a história lá do iPhone que eu falei no vídeo, na ilustração, tá? E o vídeo no IGTV, depois vocês veem. E aqui não dá tempo, aqui a live voa. Ele começa a pifar, então não é justo jogar essa pessoa fora, não é justo. E você que pensa nisso, você precisa sair um pouquinho de você. Olhar para você como uma criança indefesa que está desesperada. E você ser o seu cuidador. Talvez o seu cuidador, seus pais negligenciaram você. E você está reproduzindo essa negligência. Mas você saia um pouquinho e cuide dessa criança e leve essa criança que é você para um cuidado. Certo?
Eu quero que dê tempo ainda eu falar umas coisas. As pessoas rotulam de fraco e aí escondem muito mais a dor. Pois é. Então é como a história da diarreia. Eu acho interessante as pessoas falam as frases de Elia, as ilustrações de Elia, mas todo mundo decora e todo mundo aprende. O que me importa é isso. Você vai lembrar como assim as pessoas morriam por diarreia antigamente, porque não havia conhecimento. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. As pessoas têm vergonha de falar que estão pensando isso, acham que é mente fraca, acham que é falta de Deus. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você que acha que é falta de Deus. Existe uma pessoa na Bíblia que foi um profeta muito conhecido, talvez o mais mencionado nos sermões por padres e pastores, que foi Elias, o profeta Elias. E Elias pediu para si a morte e ele desejou morrer. Então não é falta de Deus. É um momento de que ele foi exposto a um nível de estresse muito, muito elevado. Sim, na Bíblia diz que Elias andava com Deus e Deus enviou um socorro para Elias. Mas sim, ele teve naquele momento. Ele pediu a Deus. Então não é falta de fé, não é mente fraca, não é ausência de Deus. É que essa pessoa está diretamente exposta a um nível de estresse, certo? O que é que você pode fazer para ajudar essa pessoa? Vamos lá, vamos pensar? Eu queria que você, se você está diante de uma pessoa com esse quadro, um amigo, um familiar, ou se é você, eu quero que você tente descrever os seus sintomas. Descrever o que você está sentindo. É uma angústia, é uma tristeza, é uma raiva, é uma culpa de si mesmo, é uma falta de perdão. O que é? Quando a gente nomeia, o cérebro da gente começa a tentar produzir um mecanismo de defesa para ajudar. Então, nomear pode ser sim uma opção. Então, a gente precisa saber mais ou menos o que a gente está sentindo e a gente praticar o autoconhecimento, tá bom? Então, e você pode ajudar alguém a descrever o sentimento, sabe? Quando a pessoa diz, tô pensando em morrer, eu queria a morte, a gente escuta muito isso de idoso. Não é idoso que nós vamos banalizar a sua dor. Lembrem-se disso. Nós precisamos acolher todo tipo de dor. Ajude aquela pessoa a descrever os sentimentos, sabe? Frases que as pessoas falam muito. Você tem tudo para ser feliz e está pensando em morrer. Não fala isso. Ninguém fala, você tem tudo para ser feliz e tem diabetes. Você tem tudo para ser feliz e tem obesidade. Ninguém fala isso. Então, por favor, não fala isso, tá? Isso atrapalha. Sabe uma frase que você poderia substituir, uma frase que ajuda? Como é que eu posso te ajudar? Olha, eu pesquisei alguma coisa para te entender melhor. Deixa eu te ouvir. E oferece ouvido e cala um pouquinho a boca. É possível? Cala um pouquinho a boca e ouve o que aquela pessoa tá para falar. Tá? Gente, pelo WhatsApp a gente não consegue ajudar muito. Consegue ajudar bastante, mas não é a mesma coisa pessoalmente. Procure alguém pessoalmente para conversar. Não ignore frases do tipo, sou um peso, queria que o dia de amanhã não chegasse. Isso é um sinal. Não ignore essas frases, não ignore o sofrimento, não julgue. Tente entender um pouco o que está acontecendo com o outro. Ou comunicação verbal. A gente pode ajudar muita gente. Tem até um quadrinho, eu até trouxe aqui, da prevenção do tipo, tem umas frases que diz assim, eu preferia estar morto, eu não estou mais aguentando, eu sou um peso, eu não, já fiz tudo o que eu poderia fazer, cheguei no meu limite, eu não aguento mais, eu estou atrapalhando a vida de todo mundo. E isso é um perigo. Nós precisamos ouvir as pessoas e tentar acolher e levar pra ajuda, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando. E aquelas que tiram sua própria vida e ainda matam outras pessoas ao seu redor. Exemplo, um pai se mata e mata um filho. Também a esposa. Como são chamadas essas pessoas? Uau, Adriana, que pergunta. Vocês estão ficando cada vez elevando o nível das perguntas e eu tô amando isso. Vamos lá.
Sim, é um suicídio, né? Ele mata alguém. Olha, gente, não tem como a gente dizer qual foi o motivo. Não tem como. Cada pessoa tem o seu histórico. Eu já atendi pessoas que disseram, olha, por pouco eu não matei a minha mulher e me matei por tal situação. Aí eu tive vontade, outra pessoa, de matar os meus filhos e me matar por tal situação. Então, assim, tem um conjunto de coisas. Tem aqueles fatores agravantes, né? E quando ele quer matar o outro, se é por amor, é como se ele, na mente dele, entendesse que ele está protegendo aquela pessoa. Tem muito caso, né, de pessoas que estão ali, que se amam tanto, que eu vou matar você para que você não tenha mais ninguém. Isso é uma dependência, isso é uma doença e precisa ser tratado. Do tipo, acabou o casamento, também você não vai casar com mais ninguém, vou lhe matar e me matar. Acontece muito nesse sentido. Então, se a pessoa já vem apresentando esses sinais no namoro, gente, observa, ninguém casa enganado. Claro que no casamento vai aparecer vários e vários sinais, mas no namoro teve alguma pontinha, gente, observem. Peça para essa pessoa procurar ajuda. Observe para você não estar em um relacionamento abusivo e evoluir para um casamento abusivo, uma amizade abusiva. Observem esse comportamento. Isso é muito sério. E essa pessoa precisa de ajuda. Se você é mãe de uma pessoa assim, se é você essa pessoa que não vive sem esse outro, por favor, procure ajuda. Não podemos depositar nossa vida, nossa alegria em uma outra pessoa. Deixa eu ver. Eu tenho uma amiga que falou pra mim que às vezes quando ela está saindo de casa, ela tem a sensação que não vai voltar mais pra casa. Isso é perigoso? Sim. Vamos falar de dois aspectos aqui. Ela pode estar com um pensamento de catástrofe, que vai acontecer algo de errado, pode ser uma ansiedade. Ou ela não vai voltar porque ela não quer mais voltar, ou que ela quer sumir. Outra frase perigosa. Estou com vontade de sumir, não ver ninguém. Opa, sinal de alerta para você que é mãe, para você que é esposo, para você que é esposa. Não ignore, não está com frescura, aquela pessoa está fazendo drama. Não ache isso, tá? É perigoso sim, Célia. E nós precisamos cuidar. Outra coisa que nós precisamos cuidar, gente, vê só, presta atenção. Outro fator de risco, outro sinal de risco é uma mudança de comportamento. Por exemplo, a pessoa normalmente era muito falante e fica muito calado. A pessoa normalmente era muito pontual, começa a atrasar. Não é é alguma mudança de rotina. A pessoa já tinha um perfil e aquele perfil é alterado. Ou ao contrário, não é só para coisas boas, para coisas ruins, para coisas boas também. Por exemplo, aquela pessoa não gosta de falar no telefone e de repente ela liga para todo mundo. Aquela pessoa tava calada, de repente ela ficou super falante, ficou super extrovertida. Opa! Essa pessoa já tem os fatores de risco, essa pessoa já tem tentativa, já tem uma história de adoecimento mental e tem uma mudança no padrão, sinal vermelho. Não é só uma mudança negativa, mudanças positivas também. Porque se aquela pessoa nunca fez isso e de repente está fazendo agora, um sinal de alerta. Pode ser uma despedida, pode ser um sinal de despedida sim, tá bom? Deixa eu ver o que o Rodrigo tá me falando. Sinto muito isso quando fico crise de ansiedade. O pensamento é de querer sumir, coisa do tipo. Rodrigo, veja só, vamos falar um pouquinho disso. Seria muito bom você trabalhar isso na sua terapia, tá? Por quê? Essa vontade de sumir, seu cérebro, ele tá dando vamos dizer, um curto-circuito aí dentro. Tem alguma coisa que não tá legal. Vontade de sumir, vamos falar uma vontade de sumir. Ah, tô com vontade de sumir, tô com vontade de ir lá em Paris, dar uma sumida e voltar. Tudo bem, vontade de relaxar. Vontade de sumir pra não ver ninguém nunca mais, ou a vontade de, opa,
sinal de alerta. Vamos cuidar? Lembra lá da história da diarreia? Eu falo diarreia e chama a atenção de todo mundo. Lembra? As pessoas morriam porque não tinham conhecimento. E vocês têm esse conhecimento. Vocês que estão aqui online, vocês têm esse conhecimento. Vocês têm informação. Estou passando para vocês. Então, não permita perder a vida de vocês por isso, tá bom? Deixa eu ver o que mais. O que mais vocês querem saber sobre o suicídio? Vocês sabiam que tem um canal que você pode ligar 24 horas? É o 188, que ele fala do... a qualquer momento que você ligar, ele vai lhe ajudar referente ao suicídio. Você pode... É o CVV, tá bom? Você pode ligar a qualquer momento. Deixa eu ver se eu consigo aqui ampliar. Isso, é 188 e você pode ligar a qualquer momento, 24 horas eles funcionam, tá? Então, assim, liga se você precisar, não tem vergonha. Tá de madrugada, manda usar pra todo mundo dormindo, ninguém viu. Liga, 188, pega de qualquer lugar do Brasil, é gratuito, você pode ligar. E tem um chat também, tem um e-mail também, e você pode entrar lá e falar. Tá bom? Então aproveita que você tem esse canal. Que mais? Quero responder as perguntas de vocês de suicídio. O que mais vocês querem saber de suicídio? Aproveitem que hoje, como a gente tem um mês inteiro sobre suicídio, eu quero dar espaço para vocês tirarem as dúvidas de vocês, perguntarem. Nós só temos agora, eu acho que uns 10 minutinhos. O que mais que vocês querem saber? Deixa eu ver. A pessoa que se automutila, ela quer se matar, nem sempre. Na verdade, quase nunca. Na verdade, a pessoa que se automutila, ela já se automutila para aliviar a dor e não tem a ver com suicídio, não, tá, gente? São coisas diferentes, são movimentos diferentes. Geralmente não tem a ver, não, tá? Ansiedade ou depressão apresenta algum sintoma que seja físico? Sim, muitos. Eu tenho uma live no YouTube sobre ansiedade e outra live no YouTube sobre depressão. Você vá lá e olhe. Tem vários sintomas que são físicos. Inclusive, tanto a ansiedade como a depressão podem trazer pensamentos de suicídio, tá bom? Boa noite, Cláudia. Boa noite. Quando o esposo fala que às vezes tem vontade de matar você em um momento de raiva, isso é um alerta? Isso é um alerta, sim. Quando ele se acalmar, sente com ele e pergunte: você tem vontade de me matar de fato? Tenta conversar com ele e é um alerta, tá? É melhor a gente se precaver. É melhor a gente cuidar em excesso do que negligenciar. Aconteceu. Se você não gosta que ele fale isso, peça para ele parar. Se ele não para de falar, vocês precisam conversar sério. Isso sim, é um alerta, tá bom? Não tô querendo assustar você. Tem pessoas que falam isso por besteira, né? Mas no meu histórico, no que eu tenho vivido na clínica, eu não negligenciaria de jeito nenhum, tá? Deixa eu ver o que é que Júnior tá falando aqui. O que leva a pessoa a se suicidar mesmo conhecendo o evangelho? Os mesmos fatores, tá? Os mesmos fatores. A pessoa pode ser crente, pode ser evangélica, pode ser... Gente, o maior índice de pastores que se suicidam. Padres. Nós estamos aí, Padre Marcelo Rossi tá lutando com a depressão seríssima. O padre Fábio de Mello conseguiu compartilhar um pouco da sua depressão, da sua ansiedade, na verdade, né? Ele fala um pouco da ansiedade. E temos um índice de pastores, sim, que se matam. É como, olha, Júnior, eu não sei se você tá desde o início da nossa live, mas eu vou repetir para você. O adoecimento, ele não escolhe religião. Não é consciente, o cérebro da gente meio que pifa, entra em curto-circuito. É como uma ilustração do iPhone, do vídeo que eu coloquei lá no YouTube e tá aí no IGTV também.
Não é a pessoa que escolhe. O cérebro entra em curto-circuito, por isso que precisa de tratamento. Uma coisa é você pensar, outra coisa é você, de fato, não ter escolha, como se o cérebro estivesse obrigando você àquilo. Então, eu preciso de tratamento sim, tá bom? E muita gente me pergunta, Ellie, o que é que você acha? Que quem se mata vai para o inferno, vai para o céu? As pessoas me perguntam muito isso em palestras. E eu costumo dizer que quando a pessoa morre, pra mim, né, tem que ter um juiz lá em cima que determina, vai ter um juiz, né? E eu não sou a juíza, você não é um juiz, vamos deixar pra ele. Vamos deixar ele é o juiz, né? A Bíblia diz que ele é um reto juiz, então deixa que ele julgue. Não cabe a mim nem a você dizer se ele foi pro céu ou se ele foi pro inferno. Não cabe a nós, tá bom? Eu tenho uma irmã que se automutila direto, eu sempre falo que se sempre fala em se matar. Será que realmente, de fato, se fuma, a pessoa ela pode chegar a tirar a própria vida? Eu acho que o corretor deu uma atrapalhada, mas eu acho que eu entendi. Deixa eu ver. A automutilação, ela... Eu não sei, eu já fiz live de automutilação? Acho que não, né? Preciso fazer. A automutilação não necessariamente tem a ver com suicídio, tá, gente? A maioria das vezes não tem nada a ver, são questões diferentes. Mas, se ela fala sempre em se matar, ela está sinalizando que além da necessidade de produzir endorfina, que ela está se cortando para produzir endorfina, que é um relaxamento, além disso, ela está mostrando uma tendência do pensamento de morte. Gente, não negligencie, não. Depois que morre, a gente não pode fazer mais nada. Precisamos cuidar. Se ela está sinalizando isso, não negligencie, Claudinha. Não negligencie. Viu? Vá lá, cuide, arraste essa pessoa para o psicólogo ou para o psiquiatra, tá bom? Tô bebendo água aqui. Vocês lembram que semana passada eu estava com crise de alergia? Eu ainda estou fazendo tratamento da crise de alergia, porque o meu consultório está em obras, estamos melhorando lá, e aí obras e quem é alérgico não combina, né? Então eu tô bebendo água sempre, porque a garganta está mais ou menos. Boa, Rodrigo. Como que tem sintomas, mas se nega a fazer, eles não convence. Eles acham que não precisa. O único caso que nós iríamos levar a força para a psicoterapia é na iminência de suicídio. É o único. Quando você diz, pega lá pela mão, você vai comigo. E você convence ali ela. Aí, não espera que ela tenha vontade de ir. Você tem que persuadir ela a ir. Geralmente, a gente tenta convencer a pessoa, não, eu particularmente só atendo quem quer ser atendido. Mas no caso de suicídio, não. Tá? Tá no protocolo lá, a gente atende, mesmo se a pessoa não quiser. Mas ela chegou ali, o primeiro atendimento já tem que ser super emergencial. Eu tenho que fazer o possível para ela vir pro segundo atendimento e fazer. E você como amigo, você como mãe, você como pai, vai ter que arrastar essa pessoa. Porque o cérebro dela está disfuncional. É uma pessoa que está com fastio, mas precisa comer. É um filho que está com fastio, mãe, não quero comer. Filho, mas você tem que comer. É mais ou menos assim que acontece na terapia. Gente, o nosso tempo já acabou. Eu não sei como é que nós passamos 1 hora tão rápido. Toda semana eu tenho a impressão que vou. Eu digo, só vou passar 30 minutos hoje, o assunto hoje é básico e a gente não passa, só passa 1 hora. Deixa eu responder, essa que vai ser a última. Minha sobrinha corta o cabelo ou se corta quando tem raiva. Ela tem que ter uma atenção especial. Sim, ela precisa de ajuda urgente. Não sei se tem a ver com suicídio, mas ela precisa de uma ajuda, um cuidado especial, sim. Gente, vamos lá. Olha só, se você quer participar do nosso grupo de doenças psicossomáticas ou de inteligência emocional de criança, manda um e-mail contato.psilmedina@gmail.com. Nós não fizemos ainda porque vocês ainda não responderam o formulário. Responde lá, manda pra gente, tá bom? Boa, Claudinha, vou falar de automutilação.
Uma boa sugestão pra próxima live. Gente, o pessoal fala, Elia, tu tá dando conteúdo muito bom na live. Tu devia cobrar por isso. Gente, não. A live é pra tirar dúvida, tá bom? Eu fico muito feliz. Eu tô recebendo um monte de elogio. Tô agradecendo. Obrigada, tá, gente? Muito obrigada por vocês contribuírem. Obrigada por sugerirem as próximas lives. Deixa eu ler. Que pena que acabou. Foi maravilhoso. Tô olhando o relógio. Mutilação, vou falar. Parabéns, Elia. Isso é muito importante. Obrigada, Elane. Bem-vinda por aqui. Rei Davi, parabéns pelo trabalho. Cris, a minha consultora pessoal, né? A minha mãe aqui participando. Tô muito feliz. Conteúdo excelente, muito bom. Já estou esperando a próxima semana. Um montão de corações, gente. Gratidão. A gente vai se falando. Eu talvez demore um pouquinho para responder o zap, mas eu sempre respondo, tá bom? Eu vou disponibilizar aqui 24 horas essa live e vou tentar já colocar lá no YouTube. Mas compartilha com alguém, seja você um agente de espalhar cura, de espalhar transformação, tá bom? Nós temos um canal no YouTube, ajuda a gente a mandar conteúdo de cura para as pessoas. Psicóloga Elia Medina, se inscreve lá, compartilha, vamos espalhar a esperança, tá bom? Tem possibilidade de falar sobre behaviorismo algum dia? Uau, uma pessoa falando a minha língua de psicologia. Dá pra gente fazer uma sala de bate-papo pra quem quiser. Uma boa. Vou pensar no seu caso, Rodrigo, me cobra, tá bom? Deixa eu ver. Eu estou esperando a próxima. Gente, até sexta-feira. Se você tá pensando em se matar, olha só, não é uma morte justa. Você vale muito mais que um iPhone. Você vale muito mais do que isso que você pensa que vale. Você não é um peso. Lembre-se, todos nós somos um pouquinho de peso e que bom que tem alguém para te carregar. Tudo bem por isso. Se permita ser cuidado. Não é justo. Primeiro, tenta ajuda. Se nenhuma ajuda der certo, aí você pensa em se matar. Mas primeiro tente ser ajudado. Primeiro faça o tratamento corretamente. Primeiro peça ajuda. E lembre-se, você nasceu para viver uma vida plena. Se a sua vida não está plena, plena não é perfeita. Plena é uma vida de felicidade. Felicidade não é estar feliz toda hora. Felicidade não é pequenos momentos. Eu não acredito nisso. Felicidade é uma constância. Olha, você nasceu por um propósito. E se o seu cérebro está adoecido, procure ajuda, tá certo? Procure ajuda. Você merece ser feliz. Então compartilha. E se você quer compartilhar um pouco da sua dor, coloca lá no direct. Eu vou trazer aqui. Eu não consigo responder todo mundo no direct, mas eu posso convidar você para fazer uma live aqui comigo e você compartilhar um pouco da sua dor. Você topa transformar a sua ferida em cura para outra pessoa? Já pensou? Você poder ajudar outras pessoas que passam pela mesma coisa? Não cometa suicídio antes de tentar ajuda. Tente ajuda. Seu cérebro está de uma forma disfuncional e ele precisa ser ajudado. Tá bom? Você merece uma vida melhor. Acredite, você não está sozinho. Tem um monte de gente aqui na live. Você pode falar com qualquer um de nós. Tá bom? Até a próxima sexta-feira, gente. Fica com Deus. Aguenta mais um dia. Aguenta mais um dia. E no dia seguinte aguenta mais um dia, porque essa tempestade passa. Ela sempre passou. Você já enfrentou dias piores e sobreviveu. Você também vai sobreviver a esse tsunami, acredite. A tsunami vem para transformar pessoas simples em pessoas extraordinárias, tá bom? Lá na minha bio, Claudinha, tem o link do meu vídeo no YouTube. Eu tenho 25 segundos restantes. Na minha bio tem um link do YouTube. Clica lá, se inscreve, compartilha. Vamos divulgar. Vamos espalhar a esperança. Foi muito bom essa live. Vocês super interagiram. Estou muito feliz. Fiquem com Deus. Quero ver vocês vivos contando história. História de esperança. Até a próxima. Tchau, tchau.